Aleluia! Que noite maravilhosa, onde nós estamos trazendo da parte do Senhor uma mensagem que vai refletir a glória de Cristo. Uma mensagem que seja centralizada na pessoa de Jesus, porque Ele é quem nós celebramos, é Ele que nós comemoramos nessa noite, nesses dias, amém? Na verdade, todos os dias da nossa vida deve ser dias de louvor e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma data tão importante, uma data onde o mundo se rende a tantas coisas, a festas, a entrega de presentes, a confraternizações, a comunhão, a comidas, a compras de roupas novas. Eu lembro da minha infância que eu tinha que comprar uma roupa nova. Não poderia passar o Natal e o final do ano sem comprar uma roupa nova. Para mim, se eu não comprasse uma roupa nova, não tinha significado. E esse não é o propósito do Natal. Natal significa nascimento. Por isso que quando alguém pergunta para você, olha, qual é a tua cidade natal? A minha cidade natal é Goiânia. Qual é a tua cidade natal? Quer dizer, qual é a cidade do seu nascimento? A cidade onde você nasceu. E as pessoas perguntam, qual é a tua cidade natal? E por isso celebramos o nascimento. Mas não é um nascimento qualquer. Não é o nascimento de qualquer pessoa. O tema dessa ministração é o presente do Natal. O presente de Natal. O presente do nascimento. Aleluia. Sabe, meu irmão, nós fomos presenteados. Nós fomos agraciados. Porque João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, que entregou. Por que não presenteou? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Para que todo aquele que creia em Jesus possa ter um sentido de vida, um propósito na sua vida, e não viver mais para ele mesmo. Reconhecer que existe um Salvador. Reconhecer que existe alguém que morreu, que derramou o seu sangue inocente pelos culpados. E ele substituiu a posição de pecado, de condenado, que era nossa. E ele, como inocente, ele substituiu. Então aquilo que era para mim e para você, a maldição, a doença, o pecado, a miséria, as dores, enfermidades, ele disse não vai mais pertencer a eles. Porque a Bíblia diz que ele tomou. Ele não pegou emprestado. Ele não pediu por misericórdia. Ele não fez uma solicitação. Mas ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz. Você tem paz hoje? Porque ele tomou o seu castigo. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, cura nos pertence. Saúde divina nos pertence. O que era a maldição da lei, Jesus ele quebrou. Ele aniquilou. Ele pegou toda aquela imundície do pecado, da maldição e da miséria, colocou dentro de um saco, desceu até as profundezas, chegou na cara do diabo e disse, toma aí o que te pertence, toma aí o que é teu. Não pertence mais àquele povo, porque aquele povo agora foi comprado, aquele povo agora pertence ao Senhor. Eles têm um dono,
Eles não estão sozinhos, eles não estão abandonados. Eu vim para comprar a dívida deles, para pagar a dívida deles. Aleluia. Abre lá a tua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos que trazem à nossa memória todo esse contexto de Natal, todo esse contexto pelo qual nós celebramos. Isaías capítulo 9. Quero ler contigo a partir do versículo 1. Em negrito da minha Bíblia, NVI, diz: o nascimento do príncipe da paz. E diz assim no versículo 1: contudo, não haverá mais luz, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. O caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. E no versículo 6 ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Diga: para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia. Então temos aqui uma profecia da vinda do Messias. Isaías diz que o povo que andava em trevas, ele viu grande luz. Eles não andariam mais debaixo da sombra da morte, num caminho de trevas, porque a luz chegou ao mundo, porque a luz vai resplandecer. Isaías estava profetizando aqui algo como se já fosse real, já estivesse acontecido naquele tempo. Isso viria a acontecer 600 ou 700 anos depois dessa profecia. Ela iria se cumprir nesse período. Mas ele já traz uma revelação poderosa, porque ele diz aqui no versículo 6: porque um menino nos nasceu. E quando a gente olha para essa frase do versículo, nós podemos entender que ele está dizendo que uma criança iria nascer, uma criança viria ao mundo. Até então, ele não estabeleceu que criança era essa, nessa frase. Porque ele disse: vai nascer uma criança, vai vir um ser humano ao mundo. Mas na frase seguinte ele diz: um filho nos foi dado. Um presente foi dado para mim e para você. O presente do nascimento.
Agora não é mais uma pessoa qualquer, agora é um filho. Agora é o enviado de Deus, o Cristo. Aquele que foi prometido, esse que foi profetizado. Ele agora viria com honra, com majestade. Seu nome seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. E o governo estava sobre os seus ombros. Não é um governo natural, não é um reinado natural, mas um reinado espiritual. Um reinado que iria se estabelecer para sempre. Mas até então era uma profecia. Até então era algo que o povo ainda estava aguardando. E qual era a expectativa desse povo que ouviu essa profecia? A expectativa da esperança. Ele virá. Vai vir o Salvador. Vai vir aquele que vai nos livrar da opressão. Vai vir aquele que vai trazer paz sobre Israel. Porque o seu governo não terá fim, o seu governo será eterno. Aleluia. Aleluia. Mas abre comigo lá em Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Agora o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia, que fala sobre o nascimento de Jesus, que diz: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, volta antes, é capítulo 1, aqui já está Jesus já tinha nascido, mas o encontro do anjo com Maria, vamos lá. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Amém? Então aqui estava se cumprindo aquilo que foi profetizado por Isaías cerca de 700, 600 anos atrás. E o anjo chega diante de Maria e diz: você foi agraciada, você foi escolhida para gerar o Salvador. Você foi escolhida para dar à luz a um filho. E esse filho, você dará o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande. O seu reino não terá fim. Aquilo que foi profetizado agora, algo real. Algo sendo estabelecido. Sabe, amado, o nascimento de Jesus, ele é um marco para a história da humanidade. Porque através do nascimento de Jesus, o nosso calendário,
pelo menos o calendário ocidental, ele se fez, ele se inicia. Então Jesus, ele tem ele é fundamental, tanto para quem crê, quanto para quem não crê. Porque ele veio salvar a humanidade, ele veio salvar o mundo. Sabe, Billy Graham, uma vez ele falou que o acontecimento mais importante da história não foi o homem sair da terra e pisar na lua, mas foi Deus sair do céu e pisar na terra. E ele fez isso através de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é Deus, ele veio representar Deus aqui na terra, Deus humanizado, Deus encarnado. Lá em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem, a semelhança exata do Pai. Então ele veio representar, ele veio mostrar como é Deus, como Deus age, como Deus fala. Amém? Aleluia! E ele veio trazer essa revelação lá em João capítulo 1, versículo 1. Diz que a palavra estava com Deus, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em outra versão diz o verbo, a palavra, todos são a mesma coisa, e eles falam de Jesus, está se referindo a Jesus. Versículo 2 diz, e ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Você lembra o que a gente leu em Isaías capítulo 9, versículo 1? O povo que andava em trevas, ele viu grande luz. Essa luz foi representada pelo próprio Jesus. Alguns já pensaram, essa luz... Mas é o próprio Jesus que trouxe luz aonde havia trevas. E aquilo que era obscuro, aquilo que era impossível para o homem, a sua salvação, o homem, ele não conseguia alcançar a salvação através dos seus atos. O homem, ele não poderia se salvar, porque ele é pecador. E a Bíblia diz que nenhum justo havia. Não havia nenhum justo sequer. Por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Certa vez chegaram junto de Jesus e colocaram uma mulher que foi pega em ato de adultério. E Jesus escrevendo no chão. Eles começaram a questionar, querendo pegar Jesus, querendo que Jesus caísse em alguma contradição. Mas Jesus disse, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E cada um olhou para si, e foi saindo um a um, dos mais velhos até o mais jovem, até ficar somente Jesus e aquela mulher. E o único que poderia verdadeiramente, que tinha todo o direito de condenar aquela mulher, de julgar aquela mulher, era Jesus. Mas ele olha para aquela mulher e diz, olha, onde estão os teus acusadores? Ela diz, não vejo nenhum. Ele diz, nem eu te condeno. Mas sabe que Jesus não diz, olha, agora você pode ir, faz o que você quiser da sua vida. Ele não disse isso. Ele disse, vai. Você está perdoada. Agora não peques mais. Tenha uma mudança de vida. Tenha uma mudança de atitude. Você não vai permanecer a mesma. Você não vai permanecer o mesmo. Você precisa mudar. Eu não estou aqui para condenar. Eu estou aqui para trazer perdão. Eu estou aqui para te perdoar. Mas também não quero passar a mão na sua cabeça e dizer, você continue errando, vá em paz. Não. Mude seu estilo de vida. Mude a sua forma de viver.
Mude os seus procedimentos. Mude o seu comportamento. Aleluia. E em João capítulo 1, 14, avançando só mais um pouco, diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele encarnou. O Deus Todo-Poderoso encarnou, humanizou e veio habitar entre nós. Ele veio trazer a salvação. Lá em Lucas, logo no começo, fala sobre um certo ancião chamado Simeão. E esse homem estava esperando ver com seus olhos a salvação, ver com seus olhos o cumprimento daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Mas quando chega Maria e José com o menino e entrega nas mãos de Simeão, ele olha para aquela criança e diz: Senhor, agora tu pode dispensar ao teu servo, porque os meus olhos viram a salvação do mundo. Agora eu posso partir em paz, porque agora eu sei que salvação chegou até aqui. Eu sei que a salvação se manifestou neste lugar. Aleluia, aleluia. É como se alguém chegasse e dissesse: Pai, obrigado porque eu recebi um presente precioso. Sabe, Jesus é o presente mais precioso que alguém poderia receber. Não vem embrulhado numa caixa, não vem embrulhado num papel de presente, mas ele veio tão precioso, tão valoroso, incomparável. Sabe, presentes podem ser tão bonitos. Eu já vi presentes tão mais bonitos na caixa do que o que tinha dentro. Mas Jesus, ele veio como um presente de Deus, porque um filho nos foi dado. João 1, capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos o quanto receberam desse presente, todos quanto tomaram posse desse presente, foi feito filho, poder de filho. Aleluia. É o que celebramos nesta data tão maravilhosa. É o que nós colocamos os nossos pensamentos, a nossa consciência. Não vamos olhar para presentes, para roupa nova, para coisas. É lícito, sim. Ei, mas algo mais importante: o Jesus do nosso coração, o Jesus da nossa vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que não usurpou o ser igual a Deus, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou de toda a sua glória para tomar forma humana e ser fiel, fiel até a morte, morte de cruz, pelo qual ele herdou e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome, para que todo joelho, para que toda língua confesse e todo joelho se dobre ao seu senhorio, porque ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele é médico dos médicos, ele é engenheiro dos engenheiros. Aleluia. Ele é profissional dos profissionais. Ele é a nossa fortaleza, o nosso baluarte, o nosso Deus forte. Aleluia.
Ele é seu presente de Natal. E é um presente eterno. É um presente que não se estraga, que não se acaba, que não se destrói, que não perde seu valor. Ele é eterno. Ele habita em você. Ninguém pode te roubá-lo. O diabo não pode roubar ele de você. Abre lá em Hebreus, capítulo 2. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Glória a Deus. Eu quero ler um pouco mais, voltar um pouco mais antes do 17. Aleluia, aleluia. A partir do versículo A partir do versículo 10. Do 9. Diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou, e com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Porque por essa razão, versículo 17, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Sabe, a Bíblia diz aqui, logo no começo, quando eu li, que Deus o fez ele um pouco menor do que os anjos. Sabe, Jesus, ele não era menor do que os anjos, mas ele está falando aqui de uma situação, de uma condição humana, de uma condição em habitação na terra. Ele foi feito um pouco menor. Jesus veio com toda a sua glória, com toda a sua majestade, mas ele teve que se esvaziar, ele teve que se dispor para poder assumir uma condição humana. E a Bíblia diz que ele experimentou da morte. Ele teve que passar por coisas, porque, como ele fala aqui no versículo 18,
porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele passou, meu irmão. Ele sofreu. Ele foi tentado. Talvez você fique reclamando de perseguições, de tentações, de provas, de provações. Ei, mas quando você for provado, ou passar por alguma tentação maior do que a de Jesus, você vai ter razão. Mas eu tenho certeza que Ele suportou muito mais do que o que você está passando hoje. Ele passou por provas maiores do que as que você está passando hoje. Ele sofreu muito mais do que aquilo que você está sofrendo hoje. Para quê? Para que Ele fosse capaz de te socorrer, de estender a sua mão e dizer: ei, eu te ajudo. Eu entendo o teu sofrimento. Eu entendo a tua dor. Eu passei por isso. Eu sei o que é ser humano. Eu sei o que é sofrer na carne. Ele diz: eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Tem um texto, né? Eu particularmente eu gosto muito, chamado Pegadas na Areia. Sei que alguns aqui já conhecem. E esse texto fala de uma pessoa que estava olhando para as nuvens, e cada nuvem que passava era uma parte da vida dela. Algumas situações, algumas circunstâncias que ela passou, momentos felizes, momentos tristes, momentos bons, momentos ruins. Só que ela disse que percebeu nessas nuvens, né? E que a cada nuvem que passava também olhava para o chão e havia sempre 2 pares de pegadas. E ela disse: um era meu e o outro era de Jesus. E cada vez que passava uma situação, ela olhava para o chão e tinha lá 2 pares de pegadas. Mas algumas circunstâncias, alguns momentos ruins, quando ela olhava para aquela nuvem, olhava para o chão e via apenas 1 par de pegadas. E ela, rapaz, ficou triste, porque ela disse: Senhor, por que, Senhor? Nos momentos em que eu mais precisei, o Senhor me abandonou. No momento de aflição, no momento de tristeza, no momento de dificuldade, eu olhei e só havia 1 par de pegadas. Por que o Senhor me abandonou? E o Senhor disse para ela, para ele: quando olhasse para as pegadas e visse apenas 1, foi aí que eu te carreguei no colo. Foi aí que eu te sustentei. Aqueles pares de pegada eram meus, não era seu. Ele faz conosco ainda hoje dessa forma. Ele nos sustenta. Você é amparado, meu irmão, por todos os lados. Esse presente que você recebeu, ele é algo valioso. Ele está disponível a todas as pessoas. O próprio Deus, ele diz: olha, eu me faço ser achado. Eu sou achado de vós, eu não me escondo. Eu quero que você me encontre, porque eu me torno fácil para você. Fácil não quer dizer desprezível. Fácil não quer dizer à toa. Fácil quer dizer disponível, pronto para te ajudar, pronto para te sustentar, pronto para te erguer. Um presente tão precioso. Aleluia.
Sabe, o médico ele só pode tratar bem quando ele conhece a doença de perto. Por isso que Jesus, o que ele experimentou, ele foi capaz de saber cada detalhe da tua vida. O médico dos médicos. Ainda existe hoje, naturalmente, doenças incuráveis, sim, para a medicina, mas para o médico dos médicos já existe cura. Ele é a cura. Para os médicos dos médicos não existem possibilidades. Para o médico dos médicos não existe doença incurável. Para os médicos dos médicos existe solução e cura para todo e qualquer tipo de doença. Porque Ele já levou sobre si. Amém? Abre lá em Isaías capítulo 53. Aleluia. 53, 10. Aleluia. Aleluia. Versículo 10 diz: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Mas a Bíblia diz aqui que Deus, contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo. Em outra versão diz que Deus se alegrou em moê-lo. E quando a gente olha para isso aqui, a gente entende que no versículo antes, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si nossas dores, enfermidades, a maldição, iniquidade. E diz que agora Deus agradou moê-lo. Deus não estava moendo o seu filho. Deus não estava moendo Jesus. Mas Deus estava moendo aquilo que estava sobre ele. O pecado, a maldição, as dores, as doenças. Deus disse: eu vou esmagar isso aqui. Tanto é que Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ressuscitou sem doença, sem maldição, sem miséria. Porque tudo isso foi moído pelo Senhor. Tudo isso foi jogado de volta para o inferno, para o diabo, que é a origem de toda espécie de doença e maldição. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não há sombra de variação, nem de mudança. Eu não posso atribuir nada de ruim ao Senhor, se tudo vem dele, é bom, é perfeito e agradável. Mas alguns pensamentos, graças a Deus aqui não tem ninguém, mas alguns pensamentos de cristãos ainda acreditam que Deus coloca a doença, que Deus coloca no moinho, que Deus coloca na prova. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus. Atos 10, 38. Assim como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Aleluia. Lucas 4, 18 diz: porque o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para curar, para libertar. Como Deus pode colocar a doença e enviar o seu filho para tirar aquilo que ele fez? A Bíblia diz, Filipenses 6, diz que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Preste atenção. Se Deus ele colocou uma doença, compre o caixão, porque ele vai completar a obra. Mas esse não é o Deus que nós cremos.
Ele é o Deus que enviou Jesus para curar, para libertar. Ele não é o Deus da doença, Ele é o Deus da cura. João 3, a Bíblia diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Qual era o propósito daquela serpente? Quando eles eram picados por serpentes mortais, venenosas, eles olhavam para uma serpente de bronze que foi levantada no deserto e eles eram curados. Jesus disse: eu sou essa serpente. Eu sou a cura de vocês. Eu trago cura, não trago doença, não trago condenação, trago libertação, salvação. Por quê? Porque Ele é o presente, meu irmão. Ele é o presente precioso de Deus para a nossa vida. Ele é o presente de Deus para a humanidade, porque Ele entregou Jesus para todo aquele que nele crê. Romanos 5:8 diz que Deus, Ele demonstra o seu amor ao ter entregado Jesus por morrer no nosso lugar. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o substituiu para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A nossa posição, meu irmão, é em Cristo. A nossa posição é uma posição privilegiada. Abre lá em Gálatas capítulo 4. A gente está caminhando já para o final, mas ainda tem algumas pérolas para a gente apreciar. Gálatas capítulo 4. Versículo 4, creio eu. 4:4 de Gálatas, e diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia, aleluia. Então Jesus, Ele veio na plenitude. Jesus, Ele não atrasou. Jesus, Ele não chegou antes do tempo, mas Ele chegou na plenitude do tempo. Ele chegou no tempo certo, no tempo estabelecido, no tempo como foi profetizado, de onde Ele nasceria, o tempo que Ele nasceria, o tempo que Ele viria. Nascido de mulher, entrou no mundo legalmente. O Deus que desceu do céu não veio de uma forma ilegal, porque Ele estabeleceu regras, Ele estabeleceu leis, e Ele não quebra a sua lei, Ele não quebra a sua palavra, porque lá em Salmo diz que Ele colocou a sua palavra acima da sua coroa. Ele honra aquilo que Ele fala. Então, nascido de mulher, de uma forma legal, entrou no mundo, sem pecado, porque não houve pecado. Não se contaminou com o sangue de Maria, porque eu já falei aqui que a criança, quando está no ventre da mãe, ela não se mistura, o sangue dela não se mistura com o sangue da mãe. Então Jesus, Ele veio com o sangue puro, com o DNA de Deus, e nasceu para a nossa salvação, e entrou no mundo, e estabeleceu o seu reino. Sabe, muitos daqueles judeus, muitos que estavam aguardando o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia, muitos acharam que o Messias viria num cavalo branco, estabelecer um reino natural,
onde iria libertar aquele povo do domínio de Roma. Mas quando Jesus veio, esse não é o Messias. Assim, tão simples. Sabe, amados, o que se espera visivelmente, Deus diz, olha, não vê como o homem vê. Não é como você está vendo, não é como você quer ver, é como Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu Jesus para reinar no reino eterno. Quando Jesus foi preso, ele disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Ah, mas tu não é o rei dos reis, o rei dos judeus? Ele disse, o meu reino não é desse mundo. E ele veio justamente pregar o reino de Deus, e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Aleluia. Mas ele foi anunciado. Volta lá para Lucas capítulo 2. Quero chamar o louvor, pode subir. Eu vou encerrar com isso. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha viver nesse amor, desfrutar todos os dias desse presente. No versículo 8, diz: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. E diz, eu estou trazendo aqui uma boa notícia para vocês, mas é uma notícia também que vai alcançar todo o povo. Versículo 11: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Você imagina, pastores estão ali num lugar escuro e de repente um anjo aparece e lhe anuncia o nascimento do Salvador, o nascimento do Cristo, do Messias. E depois que ele fala isso, uma luz envolve aqueles pastores e uma multidão de exércitos cantando: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Aos homens é a humanidade, a quem Ele quer bem, a quem Ele amou de uma tal maneira que entregou o seu único filho. E eles ficaram maravilhados com aquela notícia. Sabe, amados, que alegria é a gente poder abrir a nossa boca e poder ser grato por Jesus ter vindo, por Jesus existir na nossa vida, por nós fazermos parte de uma família tão maravilhosa, tão gloriosa, de uma família celestial, de um povo santo,
de um povo que foi escolhido, chamado por Deus, de poder reconhecer a Jesus todo o seu sacrifício, poder reconhecer a Jesus que tudo aquilo que Ele fez não foi em vão. Tem uma canção que diz: vai valer a pena, vai valer a pena, e valeu a pena. Valeu a pena cada gota de sangue, valeu a pena cada chicotada, valeu a pena cada espinho na sua cabeça, valeu a pena cada lágrima derramada, valeu a pena cada oração que Jesus fez por nós. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Hoje nós estamos aqui celebrando. Hoje nós estamos aqui glorificando esse Deus tão maravilhoso. Aleluia. Em muitos lugares do mundo ou em alguns lugares, é proibido pregar o Evangelho, é proibido adorar a Jesus, mas aqui você faz com tanta liberdade. Aqui ninguém te impede. Aqui você pode abrir a boca e dizer: glória a Deus. Deus é bom. Eu te amo, Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, esse presente ainda está disponível para quem ainda não fez, ainda não tomou essa decisão, porque é uma decisão. O presente ele é dado, e a decisão de quem recebe é minha e é sua. Se alguém aqui ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador, ainda não tomou posse desse presente, ainda não o acolheu no seu coração, porque a Bíblia diz lá em Romanos 10, 9, diz que a nossa salvação, ela vem através da confissão. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. E como eu falei, a Bíblia diz que Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. E esse presente está disponível. Esse presente de Natal, que é mais precioso do que um carro de luxo, mais precioso do que uma casa grande, do que um apartamento, do que um condomínio, do que uma cidade, do que o mundo inteiro. Esse presente está disponível. E é tão simples. É só dizer: eu quero. Eu recebo esse presente. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E ter esse presente para sempre, onde ninguém pode roubar, onde ninguém pode tirar de você. Esse presente vem repleto de alegria, repleto de paz, repleto de gozo, repleto de provisão, de saúde, de riqueza. Tem alguém que quer receber Jesus? A gente ora por você, é rápido. Automaticamente a Bíblia diz que você é transportado do império das trevas e para o reino do Filho do seu amor. E você passa a pertencer à família de Deus. Tem alguém aqui? Aleluia. Glória a Deus. Mas ficamos com essa mensagem. Essa mensagem que é um presente do Natal. Jesus, o enviado de Deus para a nossa salvação. Aquele que nos amou tanto,
que nos amou tanto, que fez tanto por nós. E hoje nós temos essa oportunidade de podermos estar celebrando a Ele. O verdadeiro sentido do Natal não é comida nem bebida. Mateus 6,33 diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, desde que eu me converti, nunca mais eu me preocupei com roupa nova, com veste. Eu só quero Jesus. E quando eu busco a Jesus, todas as outras coisas me são acrescentadas. Esse ano nós estamos comemorando também um grande presente. Eu e minha esposa, particularmente. Nosso filho. Domingo ele completou um mês. E nós somos tão gratos a Deus, tão gratos a Jesus. Porque se a gente se alegra com a criança, imagine com o próprio Jesus. Eu não posso amar o meu filho mais do que a Jesus. Eu não posso ter o meu coração 100% voltado para o meu filho. Eu tenho que amar Jesus acima de todas as coisas. Se eu quiser amar bem o meu filho, eu preciso amar Jesus acima dele. Se eu quiser amar bem a minha esposa, eu preciso amar Jesus acima dela. Porque eu só posso dar a ela aquilo que eu tenho. Eu só posso protegê-la se eu tiver com a minha conexão, com o meu relacionamento com Deus em dia. Amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, que privilégio de poder estarmos nos expondo a essa palavra, nos expondo a esse Deus tão maravilhoso, tão glorioso. Amém? Você está feliz com o Senhor? Ele é a fonte da tua alegria. Ele é a fonte da tua provisão. Ele é a fonte da tua paz. Ele sempre será, porque Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. E Ele vai caminhar contigo todos os dias. Amém? Aleluia.